Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela Stefano Oliveira de Vargas. Eu estudo na Unicelv do Polo de Novo Hamburgo. O meu professor é o André Ricardo Gonçalves Dias e a minha colega que fez o trabalho junto foi a Carol Lima Pinto. A nossa disciplina é o estágio curricular 2 dos anos iniciais do ensino fundamental e a nossa área de concentração é metodologia de ensino com o tema a importância e os desafios dos primeiros anos escolares. Esses primeiros anos da escola da criança, no ensino fundamental, são essenciais, porque começa com as dificuldades dela, né, da insegurança, da rotina nova, do contato com novos professores, novas disciplinas, matemática, português, ciências e etc. E a criança fica ali naquela insegurança, etc. Mas com tudo isso, ainda chegou a pandemia, né? E com ela veio novos recursos, novas ferramentas, que não só o aluno, como o professor também tem que entender. E aprender sobre, né? Uma aprendizagem para ambos. E nisso a gente colocou uma citação do Barbosa sobre: saber ler e escrever possibilita o surgimento do seu próprio conhecimento, pois, sabendo ler, ele se torna capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo, produzir ele também um conhecimento. O que ele fala aqui é sobre a aprendizagem, né, do letramento, da alfabetização, que é algo que a criança começa a aprender ali nos anos iniciais, né, nas primeiras séries ali. E também é uma fase onde a gente utiliza muito do lúdico, né, que fazer, instigar a criança a querer conhecer, a brincar, a aprender, né. Então isso é bem interessante e tem que ser bem trabalhado pelo professor também. Nessa fase, a criança tem mais autonomia também, né? Ela aprende a ter com o tempo, porque é uma coisa nova para ela, né? Tanto para ela como o professor que vai lidar com ela. Então, eu não posso ir por uma experiência que eu tive com alguém antes, com uma criança antes, porque agora tudo muda, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E o Barbosa fala muito sobre isso, né? Sobre instigar as crianças. E com isso a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades e desafios para tanto do aluno como do professor através desse tempo de pandemia que a gente teve que utilizar no nosso trabalho para fazer, onde utilizamos de sites, artigos, experiência de outros professores, até de entender e procurar saber o que eles estão fazendo para instigar, para fazer a criança assim querer, né, participar. E isso é bem interessante. Como objetivos do nosso trabalho, eu vou citar a seguir e vou falando um pouquinho sobre. O primeiro é enfatizar a importância dos anos iniciais, com o que eu citei anteriormente, que é fazer a criança se instigar, é fazer a criança querer entender, querer aprender mais sobre, e que eu vou dizer um pouquinho mais pra frente também. Mostrar alguns desafios dessa etapa para os alunos e professores, encontrar maneiras de deixar o ambiente escolar um lugar atraente, compreender melhor como funcionam os anos iniciais e quais os princípios deles, auxiliar futuros professores a entender melhor os anos iniciais do ensino fundamental e suas séries para que futuramente consigam atuar com uma educação de qualidade na área. Esses são os objetivos do nosso trabalho, com o que eu vou falando ao longo do tempo. Para a nossa fundamentação teórica, a gente utilizou de citações e livros da Denise Gay Posas, da Maria Carmen Barbosa e do Levi Vygotsky. A gente utilizou um pouco sobre cada, e também para nosso projeto, né, para o nosso estágio, a gente precisou, como eu disse anteriormente, da ajuda de algumas pessoas que já atuaram na área, para a gente conhecer mais como está sendo o procedimento durante a pandemia, né, tem toda essa questão. Também utilizamos do WhatsApp para fazer chamadas de vídeo, do Teams para conversar entre nós e de algumas propostas online, entendeu? Para a gente poder entender como iria funcionar isso com o tempo. Utilizamos como escola referência o Colégio Marista Pio XII, que é situado na Avenida Nicolau Becker, ali no centro de Novo Hamburgo, assim, na Vila Rosa, e tem cerca de 1.000 estudantes, incluindo o ensino de educação infantil, ensino fundamental e também ajuda as pessoas que querem voltar a estudar no EJA, né? E nisso eles possuem projetos de extensão como música, atrativos para fazer a criança querer aprender matemática,
música, entre outros. Então é bem interessante aí a diversidade dessa escola, sabe? Agora eu vou falar sobre uma citação que é interessante e logo após eu vou continuar falando sobre o que se encaixa com o que a gente pesquisou e etc. É uma citação da Vygotsky que fala sobre: a criança aprende a agir numa esfera cognitiva. Segundo o autor, é na interação com o brinquedo que a criança comporta-se da forma mais avançada que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras. Ou seja, a criança aprende não só brincando, mas ela também aprende regras nessas brincadeiras. E é bem interessante que vendo essas citações, e a gente começou a pesquisar e pensar, poxa, mas agora a gente tá nessa parte EAD, nessa parte por causa da pandemia, como que a gente pode fazer essas crianças utilizar do tempo delas que elas têm de sobra para poder estudar, para poder assim, criar um hábito para isso, né? E a gente pensando bem, uma das dificuldades das crianças é a questão da alfabetização e letramento. E a gente começou a procurar formas, né? O que será que a gente pode fazer? A gente fez pesquisas com essas crianças e descobrimos que a maior parte do tempo delas, elas ficam focadas em TikTok, que é uma plataforma de vídeo, assim como jogos tipo Free, etc. E o que a gente pensou? Existem plataformas digitais que contêm jogos que auxiliam nessa alfabetização. E a gente lembrou de tempos atrás que tinha professores que ensinavam numa plataforma específica na qual que baseamos o nosso trabalho, que é a plataforma Racha Cuca, no jogo específico chamado Mistureba, que trabalha sobre sílabas oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e etc. E isso é uma coisa que está aprendendo ali nos anos iniciais, né? E até ajuda a formular palavras, por exemplo, casa. Daí, tipo, são duas sílabas, às vezes as crianças têm essa dificuldade de juntar, né? Às vezes elas podem ler separados, mas juntos não conseguem formar uma palavra. Então, isso é bem interessante porque aquele jogo ajuda muito. Agora eu vou citar o nome de todas as plataformas que utilizamos. Foi o Racha Cuca, Edu, Ludo Educativo, Playtlab e Crânio. São as plataformas mais utilizadas para aprendizagem, mas a gente focou mais no Racha Cuca, que foi o que eu citei anteriormente. Nas chamadas a gente procurou conversar com as crianças sobre, e quando a gente falou sobre essa plataforma, elas ficaram bem interessadas, né? Então, como a gente fez isso? A plataforma em si, ela tem para várias coisas, tanto de jogo de lógica, matemática, português e vários outros, né? Então a gente teve que acoplar poucos jogos, né? Tipo, tais jogos. Um dia a gente deixou livre para eles jogar os jogos que eles queriam, e no segundo dia a gente acoplou tantos jogos que falavam só sobre português, que seria a maior nível de dificuldade que eles tinham, né? E no terceiro dia a gente deixou eles jogar, eles conheciam um pouco. No quarto dia a gente conversou um pouco sobre, até a gente colocou nos nossos planos de aulas como foi. E no último dia a gente fez uma simulação com eles numa prova prática sobre, né? Pra ver quais os conhecimentos que mudou, etc. Mas assim, sobre a nossa vivência do estágio, a gente teve algumas dificuldades para conseguir requerimentos de informações com as escolas, então esse repasse de informações, pelo fato do tempo, pandemia, etc., complicou um pouquinho, a nossa falta de experiência também, então tem toda essa questão. A gente teve que conversar, como citei já antes, com outros professores para entender um pouco sobre, e é mais sobre isso, assim, né? A gente é muito grata no nosso estágio porque a gente conseguiu, assim, consideravelmente ver resultados, né? Porque a criança não só aprendeu ali, né, uma coisa híbrida, uma coisa forçada, mas não foi isso. Foi uma coisa que ela aprendeu por conta, aos poucos. Se ela precisava de ajuda, ela comentava com a gente ajudava, conversava sobre. Então foi, assim, muito bom tanto para nós, para mim, para Carol, que fizemos o trabalho, quanto para as crianças que entenderam mais sobre, conseguiram achar progresso junto, né? Então a gente é muito grata pelo trabalho e pela professora André Ricardo pelo esse aprendizado.